O Palmeiras vai ser campeão brasileiro. Mas agora tem o seguinte, hein? 7 expulsões em 11 jogos recentes é um exagero completamente desnecessário. Vem comigo. Pessoal, e se você, assim como eu, já passou por aquela dificuldade de precisar de uma graninha extra e não sabe de onde tirar, ligue pro pessoal da Mais Ágil, aqui embaixo no link, tem o telefone dos caras aqui no cantinho, lá na descrição deste vídeo, o link correto para você entrar em contato com a Mais Ágil e resolver as suas pendências. Se você tem aquela conta atrasada, quer adiantar uma parcela de carro, qualquer outra situação que requer um valor que naquele momento você não tenha, a Mais Ágil com antecipação do FGTS é a sua solução para o dia a dia. Então, faça como eu. Entre em contato com os caras que eu tenho certeza que você vai resolver os seus problemas de uma forma muito rápida, simples e, claro, com muita credibilidade. Mais Ágil, estamos juntos, hein? Perfil e principalmente o link lá na descrição desse vídeo aqui. Pessoal, na minha visão, o Palmeiras vai ser campeão brasileiro. É uma questão de tempo que o título se confirme em favor do Alviverde. Na matemática de momento com a equipe a 10 pontos à frente do segundo colocado, o Palmeiras conseguiria na 35ª rodada matar o campeonato, jogo contra o Fortaleza no Allianz Parque. Portanto, muita mobilização, o Palmeiras se encaminhando para uma festa belíssima lá no dia 2 de novembro. Um time que cada vez mais dentro de campo se mostra muito organizado, muito forte, e individualmente rendendo bem com alguns jogadores que cada vez mais pedem passagem no time titular. O Mike, por exemplo, diante do Botafogo, fez um jogo esplêndido, fez o gol dele, marcou, armou, foi um baita de um lateral, barra ala, barra ponta ali pela direita, ajudando o Marcos Rocha, mas principalmente o setor ofensivo e se tornando uma arma deste Palmeiras nos contra-ataques. Um Dudu voltando a jogar muito bem. Ontem senti um pouco mais de falta do Zé Rafael, até pela expulsão que ele teve. Já vou falar um pouquinho a respeito disso. Um Danilo que fez um primeiro tempo um pouco mais abaixo, mas uma etapa final muito boa, participando do terceiro gol do Palmeiras. É isso que se espera do Danilo, participação mais ativa na construção das jogadas, na finalização, pisando na área, aquele Danilo do primeiro semestre que era multifuncional dentro de campo e não esse Danilo dos últimos jogos disperso, um Danilo que voltou da seleção brasileira completamente fora do ritmo do Palmeiras. Então é uma equipe que cada vez mais tem se tornado muito pronta e muito cascuda para esse título brasileiro também. Um campeonato que requer muita regularidade, que requer um time trabalhando em várias sintonias muito bem organizadas ao mesmo tempo. Só que uma coisa tem me chamado a atenção neste Palmeiras, e se tiver uma hecatombe, aquelas coisas trágicas para colocar em xeque esse título brasileiro, ela pode partir deste estopim. O Palmeiras nos últimos 11 jogos teve 7 expulsões, contando a do técnico Abel Ferreira, que inclusive está suspenso para o próximo jogo contra o Coritiba por ter levado o terceiro cartão amarelo diante do Botafogo. Para que tanto destempero em alguns momentos, ou tantas reclamações, ou tomadas de decisões afobadas quando o Palmeiras tem um jogo controlado? As faltas ontem no Zé Rafael, faltas bobas, faltas bestas, aquelas inúteis que não mudariam em nada o panorama do jogo no campo de defesa do Palmeiras, principalmente a segunda. O Botafogo estava na lona, né? Jogado às cordas, praticamente vendido no jogo. O Palmeiras mandando na partida. O contra-ataque não daria em nada. Então, para que essa tomada de decisão? Para que esse tipo de falta que pode, inclusive, até arriscar uma equipe dentro de campo que estava muito bem forte mentalmente, que era o próprio Palmeiras? E dou o exemplo do jogo contra o Atlético Paranaense, em que o Palmeiras faz um grande primeiro tempo na semifinal da Libertadores no jogo de volta, tinha feito 1-0, massacrando o time rival, jogando pra frente, um futebol vistoso. Murilo faz uma falta ali que não tinha nexo algum no meio campo, é expulso. No próprio jogo contra o Atlético Mineiro, o Palmeiras tinha começado bem a partida, teve a expulsão do Danilo, do Gustavo Scarpa. Então é isso que eu tô falando. Pra que tanta decisão afobada para um time que é conhecido pela cabeça fria e pelo coração quente da intensidade em campo? E isso passa muito pelo senhor Abel Ferreira também, que dispensa apresentação. Acho que ninguém mais do que eu defende o Abel Ferreira, e vocês viram recentemente o quanto que eu saí em defesa de um cara que só faz bem ao futebol brasileiro, que é um técnico renomado, que é um cara que, olha,
pra mim, dos melhores que já passaram aqui no futebol brasileiro e na história do Palmeiras é o maior, tá bom? Na minha visão, o Abel é o maior. Só que o Abel tem que colocar a cabeça no lugar em alguns momentos. Ontem, não entendi aquela reclamação. Tudo bem que o Wilton Pereira Sampaio também é aquele árbitro que adora um pelo em ovo, né? Ou árbitro fraco, ou árbitro de critérios duvidosos. Ontem até apitou bem, mas na hora do cartão amarelo pro Abel eu queria entender. Mas ao mesmo tempo o Abel também vai lá e dá motivo. Então pra quê, Abel? E aí ele foi na coletiva depois e também não entendi a reação dele. Tudo bem, ele podia estar pé da vida, pra não falar outra coisa, que eu queria falar. Tá bom, tá puto da vida, podia estar puto da vida com a situação da expulsão dele, ou no caso, da suspensão pro próximo jogo. Mas ontem, completamente, sabe, retraído, um Abel Ferreira na coletiva que não precisava ter dado tanto a patada nos jornalistas e de forma desnecessária. Não precisa disso. Quando os caras dão motivo, e eu não sou corporativista, quando tem repórter que pergunta mal ou pergunta mal intencionada, o Abel se responder dando uma porrada, tudo bem, é compreensível, o cara tá no direito dele de se defender. Mas ontem o repórter fez uma pergunta elogiando a postura, a construção, a resiliência do Palmeiras dentro de campo, colocando o Abel lá em cima. Mostrando que o Abel, mesmo com um jogador a menos, é um cara que consegue pensar uma estratégia para deixar o Palmeiras forte o suficiente para ganhar um jogo fora de casa. De um Botafogo, que é uma equipe que, tudo bem, tem vivido altos e baixos no campeonato, mas é um time que merece seu devido respeito. E o Palmeiras foi lá fora de casa e conquistou mais uma vitória. Então pra que dizer, por isso que vocês são jornalistas, eu sou treinador, tentando explicar? Abel, não é assim que funciona, Abel. Foi mal ontem, com todo respeito, você sabe o quanto que eu te adoro, mas nesse sentido não dá pra te defender. Né? Tem horas, Abel, que dá pra você explicar melhor, entender melhor a pergunta, vai um pouco mais desarmado pra coletiva, bebe uma aguinha, entende às vezes alguns argumentos que possam ser inclusive até favoráveis pra você se colocar como um técnico, como você tem feito na maioria das suas coletivas, em 95%, com grandes explanações e aulas mesmo de futebol. Você dá aula de bola, você sabe muito, mas ontem não pegou legal. Não gostei, Abel, foi muito mal e espero que nas próximas coletivas você coloque a cabeça no lugar e entenda que não é todo jornalista, não é todo repórter que está ali com maldade para tentar te colocar em xeque. Então é isso, Palmeiras, cabeça no lugar, mente fria, um pouquinho mais, cada vez mais gelada, a intensidade do coração quente para competir e evitar que esse tipo de expulsão besta coloque resultados em xeque, mesmo com o campeonato tão encaminhado. Repito, só uma hecatombe para mim tira o título brasileiro do Palmeiras. Mas se toda hora ficar se arriscando um a menos, expulsão, Abel fora, etc., não é todo jogo que a situação pode se tornar mais favorável ao Verdão. E aí, o que você acha?